Ora, meu povo, vocês estão prontos para mais uma história? Pois é, a gente achou a Cibele e a gente foi longe, hein? Vamos lá em Juiz de Fora, sem sair da Bahia hoje. Cibele, seja muito bem-vinda ao Fissurada Pod. Muito obrigada por ter me convidado. Estou muito animada com essa conversa. Vamos lá. Ô, Cibele, me chamou muita atenção o seu perfil, já tem um tempo, né, que eu quero falar com você, porque você é uma pessoa fora do comum, pelo menos para a minha realidade, né? Então, assim, antes da gente entrar nessa questão que você é formada em Direito, você é professora de dança, você já participou aí musicais e canta, enfim, multitarefas, aquela mulher power, poder mesmo. Eu queria falar um pouquinho assim, fala pra gente e para quem está nos assistindo agora, como foi que você nasceu? Você é fissurada e qual é o tipo de fissura que você nasceu? Então, eu nasci fissurada e a minha fissura foi somente no lábio, foram os dois lados, mas foi uma fissura somente no lábio. Ok, então você pode considerar que você foi a única da família, tanto do lado do pai como da mãe, ou já existiam pessoas aí no seu convívio que tinham fissura? Não, nem antes e nem depois, né? Eu tenho até sobrinhas agora, né? Que também não tem, na minha família não tem de nenhum lado, não que eu conheça, né? Não sei antes, mas não que eu conheça, ninguém tem fissura. E você está em que fase, vamos dizer, da sua vida? Está em tratamento? Está pós-reabilitada? Para quem está nos assistindo, entender em que momento da tua vida você se encontra. Sim, eu fiz todo o meu tratamento em Bauru, né, no centrinho, em Bauru, e eu já recebi a alta do tratamento. Então, assim, hoje eu não faço mais tratamento para fissura, não. Então você já está reabilitada. Já podemos já Reabilitada. dizer que você está naquela caixinha ali, né, dos reabilitados. Quando a gente bater um papo, para a gente se conhecer melhor, né, que sempre eu bato, pessoal, um papo com as pessoas antes de realmente, de fato, a gente botar valendo e vamos gravar. O que me chamou muita atenção foi o fato da Cibele, quando eu perguntei, você sofreu bullying? Ela falou assim, olha, que eu tenha percebido, não. Mas existiu uma vez que aconteceu algo diferente na minha vida e eu queria que ela nos relatasse agora como é, Cibele. Você sofreu um bullying, mas ao mesmo tempo não entender que você estava sofrendo aquele bullying. Então, como eu disse para você, né, eu quando criança é muito engraçado, assim, que eu não me lembro mesmo de ter sofrido bullying pela fissura na escola, né? Como eu brinquei, eu recebi muito bullying por ser magrelinha, por ser magrinha, mas nunca recebi bullying porque eu tratava isso de uma forma tão comum, meus pais trataram isso de uma forma tão tranquila, tão que isso nunca foi uma questão para mim. E aí, depois de adulta, né, eu tive um elogio torto, né, que eu chamo de elogio torto, que foi de um professor até de canto meu, né, que ele, de uma forma muito ruim de tentar fazer um elogio, ele acabou me colocando numa situação de pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado. Que ele veio conversar comigo, me dando os parabéns por eu ter tanta coragem de não ter problema nenhum com a minha fissura. E ele achou assim bonito, né? Uma coisa absurda de diferente, que eu tratava tão bem a minha fissura, que eu era tão tranquila com a minha fissura e que ele conhecia pessoas que tinham essa fissura e que não lidava tão bem com isso. E aí foi quando eu pensei, eu falei assim, gente, mas será que eu tenho que ter alguma coisa? Será que tá tão assim que eu tenho, sabe? Que foi quando foi o primeiro bullying assim que eu recebi, que foi a primeira coisa que me fez pensar de, gente, mas será que não era para eu estar tranquila com isso? Será que, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu tive esse baque assim de pensar sobre isso, porque até então eu nunca parei para pensar, nunca parei, eu não vou passar um batom, não vou passar uma maquiagem, eu não vou fazer isso, nunca tive isso. Até esse dia que me deu ixi, pera. Mas também foi muito rápido. E aí também eu cheguei em casa, pensei sobre isso, falei, não, ele que é doido, não sou eu não. Então, passou rápido. Então, quer dizer, se você ali não está de forma preparada, se você, como você falou, meu foco nunca foi a fissura, a gente tratou de Aham. forma tão natural, que acabei
ele levantou uma sementinha ali na minha mente, né? Exato. Aquela dúvida, a primeira dúvida, então, enquanto pessoa em relação à sua fissura. Mas graças a Deus, naquele momento, você imediatamente já saiu dessa caixinha. Mas você poderia ter ficado e permanecido ali, porque existem pessoas Sim. que querem elogiar, né? Ou se não, eu vou contar, né? Aproveitar e dividir esse momento de confissões aqui. Quantas vezes pessoas chegaram para mim, nossa, um elogio torto, né? Ai, você é bonita. Mas se não fosse a cicatriz, nossa, né? Aí Ai, acha que a pessoa está elogiando, mas na verdade ela está deixando a gente mal, porque graças à minha cicatriz, às nossas cicatrizes, né, que a gente pode afirmar, que a gente está aqui, que conseguimos, que nos reabilitamos. Então, e o outro foi aquela questão das piadas, que até então você também não estava entendendo, que foi dos amigos do seu. Eu acho que do os meu primeiros. namorado, Isso. Isso. Na verdade, essa foi mais ainda assim, que eu demorei mais para entender, né? Quando eu comecei a namorar, os amigos do meu namorado ainda não me conheciam. E aí só me conheciam por foto, ele foi mostrar a foto, né? É que a gente sempre mostra, né? Tá começando a namorar alguém, fala, não, eu tô namorando essa menina e tal. E aí eles me colocaram um apelido, e assim, era normal no grupo de amigos dele que todas as namoradas tinham algum apelido. Eles colocavam, aí tinha a namorada do fulano, deixa eu tentar lembrar algum apelido aqui que era. Sempre tinha um apelido de característica da namorada. Uma falava muito, aí eles chamavam ela de tagarela, namorada do fulano é a tagarela, e sempre tinha isso. Só que o meu apelido foi Gui Gui Gui. Ok, tipo assim, até então eu não tinha entendido, Gui Gui Gui, até achei bonitinho, né? Gui Gui Gui, achei bonitinho. Aí eu não tinha percebido e tal, todo mundo. E quando eu conheci eles continuaram me chamando de Gui Gui Gui. Até que um dia eu fui perguntar, eu falei assim, gente, tá, Gui Gui Gui, mas por que Gui Gui Gui? E quando eu perguntei o porquê Gui Gui Gui, assim, parece que teve uma coisa assim na mesa, assim, eu lembro, a gente estava num bar que teve uma coisa assim, um ficou olhando pro outro, um ficou falando com o outro, olhando pro outro e tal. Eu falei assim, gente, será que é isso, né? Aí o Klinger olhou para mim. Aí que veio assim, sabe, do nada veio um negócio assim. Aí eu falei, caramba! E aí que eu fui entender que o gui, gui, gui era por causa da minha fissura, que na cabeça deles, como eu era fissurada, eu falava fanho. Então, na cabeça deles, o meu apelido foi gui, 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 como se eu falasse fanho. E aí, assim, mas também foi a mesma coisa, assim, como eu te falei, como isso sempre foi uma segurança muito grande para mim, que aí eu fui e falei isso na mesa. Eu falei, gente, vocês me chamam de Gui porque vocês achavam que eu falava fanho? Eles, não, que não sei o que. Eu falei assim, não, pode continuar me chamando de Gui, não tem problema, não, eu acho bonitinho. E aí acabou a graça deles, entendeu? E aí acabou. Como eu falei com você, assim, eu acho que o bullying, ele não vem só da parte de outra pessoa, ele vem da nossa parte também. Então, como eu te disse, eu sofri bullying que eu era magrinha porque ser magra me incomodava. Então, eu nunca sofri bullying com a minha boca porque isso não me incomodava. Então, quando alguém falava alguma coisa, era tão banal para mim que perdia graça. Porque, assim, eu acho que o bullying ele só tem graça, né? Acho que a gente zoar a pessoa só tem graça quando incomoda a pessoa. Então, se não incomoda a pessoa, não faz sentido, acaba a graça. É Entendeu? E aí verdade, acabou. Sibeli. E Eu aí concordo com você. né? E aí é óbvio que tem coisas de bullying que é muito maior, né? Eu tô falando Tá. bullying no sentido assim da zoação, da brincadeira, né? Não no sentido mais, tem umas coisas mais pesadas, né? Eu tô dizendo nesse sentido de brincadeira, de querer chamar, de querer zoar o amigo. E aí eu acho muito isso, né? E teve a vez também que eu te falei da foto, né? Da foto da formatura, que aí foi um outro bullying assim que eu recebi também, um bullying, como é que eu posso dizer, indireto, né? Vamos dizer o bullying direto, que foi quando eu me formei e eu fiz todas as fotos da minha formatura. E a única coisa que eu tinha pedido para eles tirarem, né? Que às vezes eles esperam, arruma aqui, que a gente quer estar perfeita, né? Na formatura, que eu tinha pedido ele, como o meu vestido, atrás do vestido, ele era um V, assim, aberto, eu estava com uma marca de biquíni que estava feio. Aí eu falei com ele, eu falei assim, nas fotos apaga essa marca de biquíni. E aí quando chegou as fotos para mim, ele tinha apagado a marca de biquíni
e tinha feito Photoshop em todas as fotos na minha boca. Feito uma boca, né, convencional, vamos dizer assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu olhei para ele e falei assim, mas por que você fez isso? Não, achei que você queria ficar bonita na foto, mas eu falei, mas eu tô bonita na foto. Ele, não, mas é porque eu achei. Eu falei assim, mas eu não te pedi para você tirar a minha boca da foto, essa não sou eu. Ainda falei com ele, falei, essa aqui não sou eu. Eu não vou mostrar essa foto para as pessoas. E aí eu fiz ele voltar e fazer tudo de novo. Assim, foram os É 3 episódios assim que me marcaram, sabe? sei, e assim, é inacreditável, né? Como que as pessoas, elas não, às vezes, a maioria das vezes, Sibeli, quando eu converso com alguém que tem a fissura, o incômodo é mais sobre a pessoa com a fissura. É muito Aham, raro eu encontrar pessoas com o seu perfil. Tipo, pessoas que são únicas na família e que aquela questão da fissura não as incomodou do fato. O que é que eu sinto quando você fala tudo isso, tá? Eu não sou aham. especialista, eu sou enfermeira, eu não sou psicóloga, mas diante de tantos bate-papos, de conhecer pessoas e tudo, eu já tenho algumas coisas muito claras, assim. Para mim, você passa uma autoaceitação de cara. Você se aceitou, Aham. né? E quando a sociedade ela vê um fissurado que se aceita, é como se ela não, vamos dizer assim, é como se ela quisesse lutar contra. Quer dizer, ele foi Aham. lá por conta própria e tirou a tua cicatriz. Quer dizer, para ele ia Exato. achar que você iria estar mais bonita sem a sua cicatriz, né, sem a sua Exato. permissão, sem sua autorização. Os outros, sem antes te conhecer, já julgaram que você tinha a voz assim, assada, e começaram a fazer piada, e daí você até tirou de letra, assim, eu acho fantástico. Uhum. Eu queria ter tido esse posicionamento lá atrás, quando eu sofria bullying, eu não tive, eu era de me esconder, eu apanhava, mas Uhum. enfim, cada um com o seu processo. Mas eu só queria que você deixasse para a gente aqui o seguinte: como é que você. Eu sei que tem a questão dos seus pais, né, que deixaram muito esclarecida essa questão, mas fala para a gente, quem está nos assistindo hoje, que fala assim, poxa, mas eu queria ser que nem a Cibele, assim, sabe? Não me importar muito, e mesmo se fizer piada, eu acho engraçado, continua, fala, mostrar para o outro que não está incomodando, ou se não impor respeito mesmo, não, isso está me machucando, né, e falar. Como foi esse processo de autoaceitação, sendo que ao seu redor, você, pelo que me falou, não teve pessoas na escola, né, depois de adulta, você não conviveu com pessoas fissuradas, e como é que é ter uma cicatriz no rosto e isso não te afetar ao ponto de você não focar só nela, sabe? Como a maioria, Uhum. como eu já fiz uma parte da minha vida. Uhum. Eu acho que muito disso foi muito a criação que eu tive, né? Isso vem muito dos meus pais, assim, nunca meus pais eles colocaram isso como alguma questão de nada. Então, assim, eu lembro até que, como eu te falei, né, meus pais são periféricos, né? Eles nem entendiam o que é isso. Quando eu nasci, eles não tinham nem noção do que era. E tem até uma coisa engraçada que eu lembro que assim que eu fiz cirurgia, que eu era um pouquinho maiorzinha, minha mãe não deixava eu brincar de correr, porque ela achava que se eu caísse podia voltar. Pra você ter ideia, que ela não entendia. Então, assim, ela não deixava eu brincar de correr, porque ela achava que podia arrebentar a cirurgia. Então, por muito tempo eu não brincava dessa forma. Mas, da mesma forma, nunca foi uma questão para nada. Para eu fazer nada, nunca foi uma questão que eles me colocaram. Em situação de Nunca se destaque. falava disso. Nunca se falava disso lá em casa para nada. Você Para tem nada. irmãos? Então, assim, Você tem tenho irmãos, né? uma irmã mais velha. Uma Aham, irmã tenho uma mais irmã velha. mais velha. Então, a criação de vocês, por mais que ela não tenha fissura e você tenha, foi tipo igual, não teve nenhuma Foi predileção, igual. assim, ai, não, a Nunca Cibele não teve. toca na Cibele, porque a Cibele faz cirurgia, nananã. Não teve Não, isso. então, não teve, assim, teve essa coisa de não correr no início, assim, que Não, minha mãe sim. teve esse cuidado. Eu lembro de uma coisa também que eu odiava, que eu fazia, que a minha mãe fazia muito, e isso era uma coisa que eu odiava muito. Antes de ir para a escola, minha mãe todo dia passava óleo na minha boca para fazer massagem. Você chegou a fazer isso? Nossa, eu odiava, eu odiava. E Doía aí, quando eu demais. chegava, nossa, é horrível.
E, só que como ela passava, tipo, um olhinho, quando eu chegava na escola, eles falavam que eu tinha comido frango. Eu tava cheia. Mas olha para você ver, tipo assim, mesmo assim, ninguém falava da fissura. Tipo, você falava Olha, que eu tava com a boca com óleo, entendeu? Então, olha, assim, era muito doido. Eu não sei te explicar, assim, como que isso não se tornou perceptível, assim, como que isso nunca foi uma questão, e nunca foi mesmo. Tanto assim, eu tive questão com o meu nariz, que o meu olha. nariz ainda é tortinho, né? Eu tive uma questão com o nariz, assim, por muito tempo eu não tirava foto de baixo para cima, eu só tirava Aham. foto de cima, sabe? Até hoje eu ainda tenho uma coisinha com o meu nariz, mas a boca, que é a boca, nunca teve. Eu Tá não sei te vendo? explicar, assim, se teve um processo, eu não me lembro, sabe, de ter tido pensado sobre isso alguma vez, sabe? Perfeito, Não, perfeito. não me lembro mesmo, assim, não teve uma questão de eu parar e falar assim, nossa, eu não posso passar. E eu lembro, assim, por exemplo, questão de, às vezes, batom vermelho, né? Eu passo batom vermelho sem problema nenhum. E assim, e quando eu vou em maquiadora, que já rolou também, às vezes eu vou em maquiadora para fazer maquiagem de musical, né? Essas coisas, elas fazem o contorninho na minha boca e eu peço para não fazer. Falo, não faz. Se vocês não conseguirem passar batom em mim, pode deixar que eu passo. Entendeu? Eu quero desse jeito, porque eu sou essa pessoa. Para mim é isso, sabe? E é ponto. Eu não quero ser outra pessoa, eu não quero estar diferente. Eu não sei te Perfeito. falar, assim, é impressionante, assim, não tenho mesmo. Não E, tem questão nenhuma, graças e a Deus. você falou essa questão aí da maquiagem, eu passei por isso recentemente. Realmente, quando a gente vai na maquiadora, elas não têm muito costume, né, de lidar com pessoas fissuradas, e realmente, aí eu até deixei fazer, né, com o arco do cupido, mas assim, não Uhum. funciona, porque eu não tenho, e eu fico muito estranha, Exato! entendeu? Aí Exato! depois Eu eu também acho muito removi, estranho. o resto da maquiagem ficou absolutamente fantástico, Perfeito. mas quando chegou na boca, eu falei assim: não, eu acho que eu vou optar sempre para quando chegar nessa parte. Não, filha, pode deixar, que aqui eu e essa boca aqui nos entendemos, porque a gente vive uma relação de muitos e muitos anos É. de Geralmente é isso que transformação. eu falo. É isso que eu falo. Eu falo assim: olha, Massa, segue o desenho da boca, ou se você tá? achar que não vai conseguir, pode deixar que eu passo. E Isso, é isso. isso. E é isso. Além da fissura, assim, você tem mais alguma coisa assim? Eu lembro que você falou algo sobre auditivo, né? Você também Sim, teve. eu tive. E é engraçado, porque assim, eu não sei qual é a relação que tem, né? Mas tem muitos fissurados que têm esse problema de audição, né? Eu tenho uma perda no ouvido esquerdo, assim, uma perda até significativazinha, assim. Eu cheguei a usar aparelho por um tempo, mas eu acho que eu acostumei tanto com não usar o aparelho, e essa questão de eu cantar também. Quando eu cantava, o aparelho apitava no meu ouvido, e eu falei, não, deixa eu ficar assim mesmo, tá bom do jeito que tá. E aí eu faço fono de vez em quando, vou no otorrino para ver se não está tendo mais perda, né? Se está tudo normal. Mas eu tenho uma perda no ouvido esquerdo. E por falar em cantar, aí antes da gente migrar já para essa parte, eu queria perguntar assim, ó, porque para a gente que nasce com fissura lábio-palatina, os dois, o corpo, né, vamos dizer assim, ao lado Uhum. mais no céu da boca, a gente, pelo menos eu, quando encontrava um fissurado somente labial, eu achava que para vocês era muito mais fácil, que vocês não precisavam fazer fono e tal. Mas eu vejo que não, você precisou Uhum. fazer fono, né? Precisei, preciso até hoje. Aí, ó. Faço Então, até hoje. como que, assim, você despertou, né? Eu sei que você é formada em direito, mas só que você não desenvolveu na área, porque a sua Uhum. paixão sempre foi a Sempre foi questão, arte. né, arte, e pulsa nas suas veias. Eu vejo isso quando você está no Sim. palco. Já já, pessoal, eu vou mostrar uma cena da Cibele atuando, e tem também um trecho da reportagem passando. Ali foi um jornal local, né? Fazendo Isso, daí isso. da sua região e tal. Então, assim, eu falo, para mim, é muito mais fácil entender por que você foi para esse lado artístico, porque o seu lado com a fissura já estava muito resolvido, mas para Uhum. nós e para muita gente que está assistindo, que teve vários problemas com a autoaceitação, ver uma fissurada no palco, cantando, atuando, ensinando para crianças. Cara, é fantástico. Conta pra gente como começou essa paixão
e até o seu último musical. Por favor, fique à vontade. Então, como eu disse para você, eu comecei na arte, né? Eu danço desde muito criança. E aí, com coisas da vida, situação de pai, que pai falava que isso não ia dar dinheiro, aquela coisa, eu fiz um curso de direito, que nunca teve a ver comigo na vida, nunca teve a ver. Para não prolongar muito, depois eu voltei para a arte. Quando eu voltei para a arte, eu não voltei dançando. Eu fiz um teste num coral aqui da cidade, que é o coral da universidade, e eu tive insegurança com isso também. Mas é engraçado que, de novo, a insegurança não foi com lábio. Quando eu decidi fazer o teste para o coral da UFJF, o meu medo era, o que eu pensava? Eu falava assim, gente, a gente já não se escuta da forma que as pessoas escutam a gente, né? Quando você grava a sua voz, você vê que a sua voz é diferente. Você fala, nossa, minha voz é assim? Não é possível. E aí, na minha cabeça era, eu acho que eu canto direitinho, mas eu não escuto do lado esquerdo. Então, se eu já não me escuto da forma que as pessoas escutam, então será que eu canto mal e nem sei? Sabe? Então, assim, a minha pira foi nessa. Foi nessa situação do tipo assim, porque a gente já não se escuta. E eu me escuto menos ainda. Será que eu canto mal? Sabe? Então, assim, antes de fazer o teste, sabe, me deu essa insegurança nesse sentido. Eu falei assim, gente, será que eu me escuto mal? Será que o que eu tô achando aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver e tal? Mas mesmo assim, aí eu até cheguei a te falar, né? Que eu não ia fazer o teste, e uma amiga minha que gostava de me ouvir cantando, que quando cantava em festa, brincando, né? Ela virou para mim e falou assim: Sibeli, eu vou fazer o teste, você vai também. Tanto que ela nem cantava, ela foi fazer o teste para eu fazer o teste, que ela sabia que eu ia passar. Que amiga, que hein? Que amiga. Ela falou assim: não, vamos. Um beijo dessa amiga sua. Beijo, amiga. E aí ela foi fazer o teste comigo na época. E aí eu passei pro coral da FJF. E eu falei: olha, eu passei, então quer dizer que eu canto também. E aí o amor começou a crescer por esse lado. Aí eu tive uma banda de forró, fiz várias, tive uma bandinha de forró. Eu amo forró, sou baiana, eu amo forró, gente. Ai, gente, é bom demais, tem coisa melhor que isso não. Aí eu tive uma bandinha de forró e fiz vários back vocals, né, para vários lugares daqui. Mas é aquela coisa, né, gente? A vida de artista não é fácil. E realmente, assim, é muito difícil, a gente ganha pouco. Até então, eu não tinha nada a ver com musicais. E como eu disse para você, eu tive que parar de dançar. Eu fiz eu tive um problema na coluna, e aí eu fui num médico ruim. E ele falou que eu não podia mais dançar, e é por isso que eu fui para esse lado do canto, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa de arte, porque no direito eu quase entrei em depressão, porque não era mesmo aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria. E aí eu tava nessa vida, aí cantava no coral, mas aí tinha uma bandinha aqui que dava um dinheirinho, mas a gente vai ficando adulto, né? A gente sai da casa dos pais, a gente tem que dar conta da nossa vida. Teve um dia que eu dei um surto, assim, eu falei assim, não, eu não posso mais mexer com isso, eu já passei da idade, eu tô na idade, eu preciso trabalhar e tal, eu vou começar a trabalhar com direito. Eu formei, eu preciso trabalhar com isso, eu paguei uma faculdade inteira, eu preciso estar nesse lugar, eu preciso trabalhar com isso, assim, com o coração doendo, mas eu falei, eu preciso. E aí comecei a procurar várias coisas que não seria advogar. Eu falei assim, eu não quero advogar. E aí na minha cabeça era isso, eu falei assim, se eu estudar para um concurso, isso ainda vai demorar muito tempo. Então eu preciso de um emprego que não seja advogar, que não seja concurso, mas que eu consiga trabalhar nessa área. E aí, nessa coisa de procurando, eu comecei a olhar naquelas páginas de jobs do Facebook, sabe? Que tem essas páginas assim, comecei a procurar em página de direito, não sei o quê, curso de não sei o quê, curso de agilista, curso de e não sei o quê, e olhando assim, passando. De repente, eu passando assim, eu vi um negócio escrito assim, teste audição para musical de Adams, em Juiz de Fora. Aí eu falei assim, uai. A mineira, né? Uai. Adoro esse sotaque. Aí eu falei assim, audição de Adams? Ah, gente, isso deve ser
deve ser essas coisas que é de mentira, né? Que quer pegar dinheiro e tal. É golpe, é Aí eu falei golpe. assim, é golpe, deve ser golpe e tal, tá. Aí eu continuei passando, eu falei assim, não, mas deixa eu ler, pelo menos. Aí eu voltei. Aí eu voltei e li. Aí era uma empresa de São Paulo, vindo para Juiz de Fora, que não sei o quê, em teatro produção, e que tá vindo para Juiz de Fora fazer um musical, nananana. Aí eu fiquei naquela, né? Falei assim, ai, gente, será que é um sinal? Eu tava vendo coisa de direito, por que apareceu isso, não sei o quê. Aí eu fui lendo, eu falei assim, não, eu quero fazer coisa de direito. Aí eu passei, eu falei, mas eu vou printar só para saber. Aí passei, printei, aí fui ler, né? Tava de noite em casa, fui ler. Aí eu falei, se eu for fazer o teste, eu vou fazer o teste para Wandinha, porque minha voz é fina, né? Uma voz, a Mortícia tem, né? Tem toda uma voz mais grossa, né? Toda uma coisa mais empoderada. Aí eu fui ler no negócio. Eu não tinha mais idade para fazer o teste para Wandinha. Eu já estava velha, porque tem isso, né? Tem todas as características e tem toda a idade. E eu já tinha passado da idade de fazer para Wandinha. Aí eu falei assim, gente, mas como é que eu vou fazer o teste para Mortícia? Eu não tenho voz de Mortícia e tal. Aí eu falei, vou procurar saber. Mandei mensagem para eles, falei assim, olha, eu não tenho mais idade para fazer Wandinha, eu ia fazer Wandinha, mas teria como eu subir o tom da música um pouquinho, pelo menos para vocês me verem e tal. Eles, olha, se você conseguir subir o tom aí, pode subir. Aí eu falei assim, vou fazer esse teste. Estou fazendo nada mesmo, né? Tô de bobeira mesmo. Vou ver qual é desse teste. Aí no dia eu fui. Aí o que eu pensei, né? Eu falei assim: olha, eu vou ser esperta. Porque dançar eu sabia que eu já dançava. Cantar eu já sabia que eu cantava, mas minha voz estava mais alta. Atuar eu ainda não estava muito assim, não tinha muita experiência com atuação. Aí o que eu pensei? Eu falei assim: eu vou vestida de Mortícia. Porque se eu for vestida de Mortícia, se eu cantar e dançar ali direitinho, eles vão ver uma Mortícia no palco. E aí eu coloquei um vestidão preto, hein? fiz, porque aí eu falei, eles têm que ver a Mortícia no palco. Que aí, menino, coloquei um vestidão mulher, preto. Tu é muito autoconfiante, desculpa, eu tinha que te interromper. Imagina que poder chegar lá na audição e já ir preparada. Você já fez os caras já te visualizarem lá no musical, sim. Exato, eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, em algum lugar aqui eu vou ter que ganhar esse negócio. Aí eu fiz uma maquiagem, eu tinha um cabelão grande, né? Até no vídeo aí vocês vão ver que o cabelão tá grande. Fiz uma piastra escorrida, fui vestida de Mortícia. Aí eu cheguei lá. E outra coisa que eu fiz também, que eu nem sabia, eu nunca tinha feito uma audição e eu não sabia como que era uma audição. E aí eles uma semana antes mandaram um texto para a gente decorar e mandaram uma música para a gente decorar. Como era musical, o que eu pensei? Eu falei assim, cara, eu vou fazer uma coreografia. Então, além da música que eu decorei, além do texto, eu fiz uma coreografia. Que tanto foi a mesma que eu fiz no musical quando eu passei, que eles nem tiraram a coreografia, ficou boa, eles gostaram. E aí eles nem tiraram, a coreografia foi a mesma. Aí foi uma coisa que eu vi que foi outro diferencial que eu fiz, que a maioria das pessoas não fizeram. As pessoas decoraram o texto, falaram o texto e cantaram a música. Quando eu cheguei lá, pelo que eles disseram depois, que eu literalmente fui pronta. Eu fui vestida, eu fui com uma coreografia, eu fui com a música e eu fui com o texto. E por uma sorte, assim, o rapaz que passou para Seu Gomes, ele estava lá no dia também, e quando eu fui fazer o texto, eles pediram para esse rapaz fazer o texto comigo. Então, eles viram Mortícia e Gomes na hora. Ali, eles viram Mortícia e Gomes pronto. E aí, eu passei nesse musical, e aí, direito, meu filho, foi... Aí, eu joguei fora de vez, eu não quero saber disso. Aí, eu passei para o papel de Mortícia, fiz toda uma diferença na voz, né? Eu não falava assim. Então, quando eu fazia a Mortícia falava assim, e a Mortícia cantava assim. Então, eu fiz toda uma voz diferente, fiz todo um trabalho diferente. E aí, foi perfeito. E aí, deu muito certo. Graças a Deus, foi maravilhoso. Foi lindo demais. E aí, esse foi o primeiro que eu fiz. E foi tão bem feito. Calma. Que aqui no Fissurada Pod é assim. A gente fala a história, agora a gente vai provar. Então,
Confere, bom. vamos ver juntas aqui o seu vídeo atuando, o trechinho aqui desse musical que você brilhantemente competiu e passou e brilhou. E vamos ver aqui. Segura, Tá, pessoal. joia. Confessar alguma coisa que nunca contou a ninguém. Livremente inspirado na Santa Inquisição. E você é obrigado a dizer a verdade. Ou o quê? Ou sofrerá as consequências. Meu marido Gomes irá quebrar o gelo. Acho que ele tem algo que deve ser revelado. Eis o sagrado cálice. Retomando, Cibele. Vá, e os outros? Como foram as outras atuações? Aí, quando eu fiz o Adams, deu tão certo, eles gostaram tanto de mim, que o próximo musical, eles decidiram fazer Moulin Rouge. Você conhece Moulin Rouge? Chegou a ver na época, Sim. né? Nossa, eu vi muito esse filme na época. Eles decidiram fazer um musical de Moulin Rouge e já me deram de presente o papel principal, que foi o papel da Satine, que foi um desafio, assim, gigantesco. Eu acho que foi um desafio até maior do que a Adams, porque Adams foi a minha primeira peça, mas Adams, assim, era muito caricato, né? Era uma peça de comédia, uma peça engraçada. Então, assim, eu acho que foi muito mais fácil chegar nesse lugar do poder e da graça ao mesmo tempo, né? Não era só um poder. A Mortícia, ele era muito poderosa, mas era uma coisa de comédia. Então, assim, eu achei mais tranquilo. E como era uma caricatura, né? O Adams é muito caricato. Qualquer coisa que fosse exagerado não teria problema, sabe? Então, assim, eu achei mais tranquilo. Quando eu ganhei o papel, aí eu ganhei esse papel de Satine. Nossa, que foi um presente maravilhoso, mas foi muito difícil, porque assim, a Satine, eu não sei se todo mundo que está assistindo já viu esse filme, se não viu, assiste, porque é muito bom. Moulin Rouge é um musical. E a Satine é uma pessoa comum, né? E comum e cheia de nuances, assim, né? A Satine, nesse musical, para quem não conhece, ela é uma cortesã, né? A Satine é uma cortesã e que se apaixona por um poeta. Então, assim, na história toda, ela está sendo vendida por um duque, um rapaz com muito dinheiro, que vai dar dinheiro para o Moulin Rouge, né? Que o Moulin Rouge é o cabaré, que ele vai dar dinheiro para Moulin Rouge, só que ela se apaixona de verdade por um poeta. E aí dá tudo errado, né? As coisas começam a complicar. E aí isso foi muito difícil chegar nesse lugar, do mesmo tempo do poder, do mesmo tempo da insegurança dela. E Satine, é um spoiler, mas esse spoiler é dado no início, então eu posso falar. Satine morre, né? A Satine, ela fica muito doente e Satine morre no final, que, assim, é outro desafio louco, você morrer. Eu morri durante um mês. Nossa! Morri durante um mês, porque foi uma temporada de um mês e eu precisei morrer durante um mês. E esse desafio, né? Porque o musical não é só interpretação, o musical não é só dança, o musical não é só canto. Então, assim, ao mesmo tempo que você está dançando, você está cantando, ao mesmo tempo que você está cantando, você está atuando. Uau. Então, assim, nossa, cara, eu me apaixonei, assim, perdidamente por esse lugar, assim. Não quero sair nunca mais. E, se Deus quiser, conseguir fazer muitos e muitos, né? Principalmente fora, de Juiz de Fora. Gente, me contratem daquela... Isso, fala aqui, vende seu peixe. E por falar nisso, por favor, como é que as pessoas te encontram? A gente não está acabando, mas não tem como acabar de ouvir tudo isso e não falar assim, Cibele, fala seu arroba aí para ver quem está nos ouvindo aqui agora, passando por essa telinha e vendo essa estrela, né, que precisa brilhar mais e mais e mais.
Dá o seu arroba aqui, que eu deixo depois uma tag aqui. Tá, joia. Meu arroba é Cibele Bento. Cibele com S, 2 L's, é no final. Cibele Bento, arroba Cibele Bento. Tem bastante vídeo lá. Tem bastante coisa lá para as pessoas conferirem. Perfeito, perfeito. Cibele, agora eu queria entrar assim. Você já falou, aí eu só vou fechar com essa partezinha aqui sobre relacionamento. Então, eu posso concluir que relacionamento não foi um problema para você, certo? Em relação à Certo. fissura. E mais uma Não. dúvida. Quando você estava lá na audição, seja lá para o coral ou para o próprio festival, para o musical, me diga, em algum momento, algum colega, o próprio diretor, eles notaram ou já chegaram a te perguntar, não como bullying, nada a ver, mas assim, uma curiosidade, assim, Sibeli, o que aconteceu com a sua cicatriz? Não, não. Não perguntaram. Não perguntaram mesmo. Tá vendo aí? É muito doido, né? Assim, eu fico pensando também, assim, eu lembro mais nova, que às vezes as pessoas perguntavam, e às vezes eu tava sem paciência, eu falava que era acidente. Mas, assim, foram pouquíssimas pessoas que perguntaram, sabe? Não teve, assim... E às vezes, quando eu tô conversando com alguém, que às vezes eu falo alguma coisa assim, a pessoa, nossa, eu nunca tinha reparado. Sabe, tem gente que às vezes, porque as pessoas não olham muito pra gente, né? Às vezes conversando, e pessoa que já conversa comigo, pessoas que eu dou aula, as pessoas não reparam mesmo, assim. É legal que você falou isso, essa frase. As pessoas não reparam muito em nós. E quando a gente é preso nessa questão, né? Aí volta lá a tua frase. Você é muito sábia, Sibeli. Eu gosto de bater papo com você. Você é muito sábia. Você falou assim: quando algo incomoda a gente só fica pensando naquilo. E aí eu volto para cá, você falando assim, as pessoas não percebem os detalhes da gente. Tá? Pelo menos a maioria. Mas a gente que tem essa coisa, essa ligação muito forte com a cicatriz, com a fissura, a gente acha que todo mundo está olhando para ela. E às vezes você vê. Exatamente. Você fala e depois, eu já passei por isso também, tá? E a pessoa, é mesmo? Você nasceu assim? Eu não achei que fosse alguma coisa, outra coisa, mas nunca imaginaria que fosse isso. Então, Exato. É mais um ponto mesmo. Eu vejo que você, nas suas redes sociais, não fala sobre fissura, mas eu queria muito que você refletisse sobre isso. Porque, assim, não é uma questão para você hoje, mas eu digo assim, é legal porque eu fico imaginando os fissurados terem hoje a quem se espelhar, né? Uma fissurada fazendo um musical, não é para todo mundo, ainda mais fissurado, não é comum para mim, tá? Ver, sim, eu conheço alguns assim, mais esporádicos mesmo, e eu estou recentemente também nesse mundo da fissura, também não falava, mas hoje eu vejo a importância de você falar, então se você puder, né, voltar um pouquinho, contar um pouquinho sua história, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com você, vai se espelhar, vai tirar você como inspiração. Foi aquilo que a gente não teve lá no nosso caminhar, né? No nosso passado, né? A gente não tinha. E eu queria agora deixar um ponto a ponto, para a gente já para o finalzinho, tá? Sibeli, toda vez eu fecho o podcast falando sobre ponto a ponto. Por quê? Nós fizemos muitas cirurgias. E o que é que a gente faz na hora da cirurgia? Leva ponto. Sim. Então, de ponto a ponto. São duas perguntinhas. Aqui não tem pergunta certa ou resposta certa ou errada. É um ponto de vista que eu só quero saber sobre você. Se você, antes de descer aqui, de vir ao mundo, se você tivesse duas caixinhas, tá? Uma, você nasceria fissurada, e outra, você não nasceria fissurada. Se você pudesse escolher, qual dessas duas você escolheria? Olha, eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu ia falar tanto faz, sabe? Eu sou feliz do jeito que eu tô, sabe? Eu sou muito feliz, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô fazendo o que eu amo, eu trabalho com o que eu amo, eu trabalho com crianças, eu canto, que é o que eu amo, eu danço, que é o que eu amo. Então, assim, eu acho que eu falaria de verdade, manda aí o que você quiser, eu vou dar um jeito, sabe? A gente vai dar um jeito aqui, sabe? Eu acho que
Hoje em dia, eu até gosto que eu falo com as pessoas, eu falo, vocês são tudo igual, eu sou diferente, sabe? Eu tô aqui, eu tenho a minha marquinha, eu sou diferente, eu tô... é isso, eu acho que eu falaria tanto faz de verdade, assim, de verdade. De verdade. Eu ainda brinco que eu falo assim, ai, gente, imagina, olha só. Eles pensaram lá em cima e falaram assim: vou colocar alguma coisa, porque imagina se fosse tudo perfeito, não pode. Eu fico zoando, sabe? Eu fico brincando assim: imagina, nascer muito perfeita. Eu ia ser muito metida, gente, não pode, eu tinha que ser humilde. Sabe? Eu fico brincando assim com os meus amigos, eu falo, ele pôs uma marquinha aqui para dar uma segurada, porque senão não tinha jeito. Eu faço essas brincadeiras assim, sabe? E realmente, para mim, tanto faz de verdade mesmo. Perfeito. E o que significa a fissura para você, ponto a ponto, hoje? Cara, é o que eu falo, assim, eu acho que é o diferencial que eu tenho. É uma coisinha diferente que eu tenho e que realmente não me atrapalha em absolutamente nada, não me incomoda em nada. Eu acho que é o meu diferencial. Assim, então, escolhendo lá, vamos supor, né, nessa vida que eu tenho, né, de artista, né, e aí seria uma coisa que eu falaria assim, olha só, você tem todas essas pessoas que cantam tão bem quanto eu, que dançam tão bem quanto eu, você já teve uma pessoa fissurada no seu elenco? Já é um diferencial, entendeu? Eu vou falar assim, você nunca teve, você pode falar que você tem uma pessoa fissurada no seu elenco, entendeu? Eu acho que é só um diferencial que eu tenho, assim. E que eu acho que eu uso para melhor e nunca para pior. Pegou aquilo ali, transformou, ressignificou e bora para frente. Não isso. Tem como ir para trás, bora para frente. Uma coisa que você me chamou muita atenção foi que, olha, gente, não é porque a Cibele está aqui hoje, com 34 anos, a Cibele hoje é casada, que a Cibele não passou perrengue no tratamento, não. Ela passou igual a gente, viu? Pelo menos a maioria. Muito. Você falou uma coisa que me marcou, que a sua mãe, você ia com sua mãe, daí até no interior de São Paulo, e vocês chegaram até dormir lá no ônibus, no transporte que levava você, né? Você chegou a falar isso. Sim, como eu disse, né, a gente sempre foi da periferia aqui, né, a gente nunca teve muitas condições, meus pais eram feirantes, para você ter noção, faziam feira, e quando a gente descobriu o centrinho, né, já estava, inclusive, assim, até marcado para eu fazer a cirurgia aqui. E aí um anjo, amigo, porque eu falo que o anjo, porque o centrinho para mim é tudo na minha vida. E aí um anjo, amigo do meu pai, que tinha um filho. Se eu não me engano, ele tinha um filho que era fissurado e estava sendo tratado lá, falou: "Não, vai pro centrinho" e tal. Só que a gente não tinha grana na época, né? A gente nunca teve. Então, assim, muitas das vezes a gente fez vaquinha na família, a gente fazia vaquinha na vizinhança, a gente pedia, e chegou uma época que eu ia todo mês. Eu cheguei aí, e são 14 horas de viagem. São 14 horas de viagem de Minas até lá. Então, assim, a gente teve muito, passamos muito perrengues, assim, com coisa de grana, mas, assim, eles nunca deixaram de me levar. A gente nunca faltou uma consulta, mesmo quando eu estava indo uma vez por mês, a gente nunca faltou uma consulta do centrinho. Então, assim, quando a gente chegava no centrinho, muitas das vezes chegou uma época que, graças a Deus, a prefeitura aqui começou a disponibilizar um ônibus, então isso já foi de grande ajuda para a gente, porque tem muitos fissurados aqui em Juiz de Fora, tem bastante gente, e é um ônibus cheio. E a prefeitura, graças a Deus, começou a disponibilizar um ônibus que ia. Só que mesmo com esse ônibus que ia, às vezes a gente não tinha dinheiro para ficar em pousada. Então, às vezes a gente chegava de madrugada, a Profins já estava fechada, a gente não tinha para onde ir. Então, assim, muitas vezes a gente esticou um colchonete no ônibus e dormimos no ônibus, várias vezes. E várias vezes também eu fui daqui 14 horas sentada no colo da minha mãe, porque quando começaram a disponibilizar, não disponibilizavam ônibus, disponibilizavam vans. E iam, assim, 16 pessoas numa van de 14. E eu ia, tadinha, minha mãe chegava lá com o pé deste tamanho, toda inchada, porque tinha que ir comigo no colo, daqui lá, sentada na mesma posição. E era assim, era a van, era a gente sentada, eu sentada no colo da mãe, uma mala no meio das pernas, várias malas no corredor, porque não tinha, era uma van, a gente tinha que se virar.
E, nossa, quando o van quebrava, a gente parava no meio da estrada. Nossa, a gente passou muito, muito perrengue nesse sentido, assim. Mas eu não me arrependo de absolutamente nada, assim, nada, Quantas porque... cirurgias no total? Para quem está Então, te vendo agora? cirurgia do lábio eu fiz apenas uma, e aí eu fiz uma cirurgia no nariz e eu fiz uma cirurgia no ouvido, que eu cheguei... Minto, eu não cheguei a fazer a cirurgia, eu ia fazer aquela cirurgia que abre o ouvido, e aí Sim. eles optaram para colocar o carretel. Ah, Lembra de colocar um carretelzinho lá sim, dentro? sim. Mas aí não, o carretel não funcionou e depois eu também não quis fazer a cirurgia que eles tiram, né? Eu acho que corta a orelha, tira para ver o que tem dentro, alguma coisa assim. Você chegou a fazer. Eu lembro que quando eu ficava internada, existiam muitas crianças também fazendo cirurgias no ouvido. Eu nunca cheguei a fazer, mas eu via os aparelhozinhos e tal. Isso era muito. É, Eu não entendia muito bem, mas era muito comum eu ver aquela cena. E então, assim, cirurgias no total foram duas, né? Eu fiz uma no lábio e uma no nariz. tá. E o resto foi tratamento dentário, né? Toda essa outra parte Isso, ortodôntica, né? Ortodontia. isso. Deixa eu te falar, eu vou abrir agora daqui para frente, eu vou abrir para perguntas que vocês podem fazer de livre tema para mim, porque também é uma maneira de quem está nos assistindo também não só eu ouvir, mas eu poder ter alguma chance de falar alguma coisa para vocês, que vocês tenham curiosidade de saber sobre mim, para a gente já fechar, já estamos já encaminhando para o fechamento, mas antes de fechar, eu quero que você faça essa pergunta para mim, qualquer coisa, o tema é livre, manda aí. Ai, meu Deus, Ai, meu gente. Ai, Deus. meu coração. Ai, meu Deus. Você disse que você é enfermeira, que você falou? Sim, sim, sou. E, e quando que veio na sua cabeça de repente, ser uma repórter maravilhosa e conversar sobre isso? O que foi que te despertou essa coisa de precisamos falar sobre isso, preciso procurar pessoas que falem sobre isso? O que foi? De onde saiu Então, essa coisa maravilhosa? como a profissão de enfermagem, ela é muito volátil, assim, você pode fazer versátil, vamos dizer assim. Você pode fazer várias coisas. Eu sempre gostei de comunicação, depois que eu comecei a falar melhor, me comunicar melhor. Mas eu não gostava, eu tinha medo de falar em público, eu tinha taquicardia, eu quase desmaiava, enfim. Quando eu venci essa barreira, aí assim, tipo, ninguém me segurou mais, né? Então eu já dei aula, eu era vendedora, assim, antes de estar aqui hoje, eu vendia. Então sempre fui muito de conversar, me comunicar. E um ponto que me fez voltar a falar sobre fissura foi que uma vez eu estava no Play com a minha filha e umas crianças de uns 7, 8 anos, elas olharam para mim e começaram a dar risada de mim. E ali eu me transportou para minha infância, de quando eu sofri muito bullying na minha infância. Uhum. Então ali eu percebi, cara, eu tenho algo aqui que eu não resolvi. Eu preciso resolver. Então foi ali que eu senti necessidade de voltar a me aproximar da fissura, a seguir pessoas da fissura, né? Então foi todo esse processo. Foi até quando eu fui no último encontro em São Paulo, dos fissurados, que foi a primeira vez que eu vi muitos fissurados por metro quadrado, e ouvindo as histórias dessa nova geração, de pessoas mais jovens, eu falei, cara, tem muita gente legal falando sobre reabilitação, tratamento, mas eu não vejo o pessoal falando sobre essas coisas do sentimento, né? Como é que o fissurado se vê na sociedade? Como é que ele se relaciona? Será que se relaciona? Então, essa semana, só para você que vai estar gravando com a gente nas próximas semanas, que ela tem 23 anos, ela nunca namorou. Então, isso é muito forte, é muito impactante. Né? Existem realidades e realidades. Então, quando eu, por exemplo, vejo o perfil da Cibele, e vejo assim, falo, cara, as pessoas precisam conhecer a Cibele, porque existem muitas pessoas hoje que estão num casulo, estão ali, como eu também já fui essa pessoa, de me trancar, de ficar mais introspectiva, e olhar para a Cibele e falar assim, puxa, eu posso um dia fazer musical, porque ela é uma fissurada e ela está lá e eu posso me inspirar nela. Né? A Rita está aqui, né? Então, isso tudo meio que surgiu
por causa disso, da necessidade da gente falar. Isso é maravilhoso demais. Muito Perfeita obrigada. ideia. Pessoal, estou muito feliz. Eu espero um dia que a gente se encontre pessoalmente. É claro que se eu for para as bandas daí, eu vou dar um jeito de marcar, da gente se conhecer, te dar um abraço, te ver, a gente vê nossas marcas, uma olhando para a outra, isso é mágico. Eu gosto, hoje eu gosto. Antes me causava um desconforto, vou ser muito sincera, mas hoje eu gosto porque a pessoa me vê, e aí é aquela troca de energia, né? Que a gente fala. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está na reabilitação e tal, cansado, querendo parar, desistir. Conta aí para a gente, Cibele. Fala, manda o seu recado aí. Eu posso fazer através de uma música? A música, calma aí, que eu vou deixar por último. A música eu vou, parecer que eu vou encerrar, mas aí eu volto e falo assim, acharam que eu ia terminar? Não, ela vai cantar pra gente. É que eu esqueci de lhe falar, né? Mas manda logo. Manda logo através da música mesmo. Vá. Pode ser. É porque tem uma letra de uma música que, quando eu escutei, essa música é um forrozinho. Quando eu escutei essa música, eu falei, gente, essa música precisa reger a minha vida. E depois que eu escutei essa música, tudo que eu faço, eu canto essa música na minha cabeça. Toda vez que eu estou insegura com alguma coisa, eu canto essa música na minha cabeça. E ela me deixa até, assim, um pouco emocionada. Pode ser que eu canto mal, porque eu fico emocionada mesmo. Mas eu vou cantar aqui a capela mesmo, tá? Só vou jogar. A música, presta muita atenção na letra dessa música, tá? Se a veste não, e amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, que amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Xalalalala. Cara, a letra dessa música, assim... De Deus, eu tô arrepiada, meu povo! Eu acho essa letra muito perfeita, assim, sabe? Que é isso, sabe? Se a veste não. Se hoje não acontecer nada, amanhã pode acontecer, sabe? Vai na fé que vai dar certo, sabe? Eu acho que essa música, todas as vezes eu canto ela, assim, todas as vezes que eu tô triste, todas as vezes que alguma coisa me faz... porque, assim, o tempo todo, né, a gente se cobra muito, eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu sou uma pessoa que, apesar de não ter problema nenhum com a fissura, eu sou uma pessoa muito insegura com muitas coisas. Então, assim, é uma música que eu levo, assim, para a vida, assim, toda vez eu falo, cara, calma, que a lagarta rasteja até o dia que ela cria asas, então a gente vai criar asas, calma que o nosso tempo, né, tá chegando. Acho que é isso. Ai, Cibele, obrigada, assim, obrigada por você confiar no meu trabalho, obrigada por você me ceder o seu espaço, a paciência, né, que hoje é aquela coisa, não vai, mas foi. Foi. Muito obrigada mesmo. O meu canal, Fissurada Pod, está aberto para você, quando você quiser voltar aqui,
quando você tiver algum projeto novo, por favor, quero muito, né, ser esse canal, essa porta aberta para dar voz a quem vive de arte, que eu acho isso maravilhoso, eu acho isso, sabe, um dom, uma bênção divina. Então, é sobre isso, tá? Um grande E eu abraço. quero também me disponibilizar, quem quiser, sei lá, conversar comigo, me procura lá nas redes sociais, a gente conversa, a gente bate papo. Se tiver alguma coisa que acha que eu possa ajudar de alguma forma, manda direct lá, a gente conversa, manda o telefone depois. Pode ficar à vontade também de me procurar para a gente conversar também sobre isso ou sobre qualquer outra coisa. Perfeito. E eu que te agradeço, muito obrigada por ter me dado essa abertura que eu amei demais, foi muito gostoso essa conversa. Espero que tenhamos muito mais, né? Que a gente consiga principalmente se encontrar. Eu tenho muita vontade para a Bahia, eu ainda vou chegar nesse lugar aí, ainda vou ir aí para Bacial, tenho muita vontade de conhecer, a gente ainda vai se esbarrar, tenho certeza. Tenho certeza. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Não perde, hein, pessoal? Tchau, tchau. Beijo. Beijo.